E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou estar começando a aula aqui, então já está gravando. Bem-vindo aí, Marcos. Vamos estar começando a aula para liberar vocês mais cedo aí. Então, hoje eu vou estar falando sobre conteúdo de funções, tá? Aí, dúvidas que a gente tiverem sobre as atividades, coisas, vocês podem estar perguntando no grupo, que eu vou estar respondendo. Eu vou apresentar aqui a tela inteira, para facilitar como a gente vai mexer no código. Deixa eu olhar aqui. Só quero ver se vocês estão vendo aí certinho. Tá dando pra ver de boa. Beleza, né? Bom, pessoal, deixa eu abrir aqui o que foi da última aula. Tá, beleza. Que esse que foi do... da... O aluno estava tirando dúvida e tá aberto aqui. Beleza. É o seguinte. Vocês já sabem fazer os algoritmos, algumas coisas, mas a gente sabe utilizar a forma clássica, né, inicial do estruturado, mas a gente vai ver uma coisa agora que chama modularização. Então, vou colocar aqui no cigar para a gente ver qual que é essa abordagem. Tá? Nessa unidade, nós vamos estar vendo modularização de algoritmos. O que vem a ser isso? Trabalhar com procedimentos e funções, tá? O que a gente chama de subprogramas também, passagem de parâmetros, ou seja, argumentos como parâmetro, né? Aí você pode passar qualquer tipo de parâmetro, vetor, matriz, os tipos, etc., registro, e funções recursivas, né? Bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa. Tá? Eu vou estar explicando aqui, tá preparando esse PDF aqui para ficar mais fácil. Coloquei de uma forma bem simples aqui, ficou bem enxuto, mas só para a gente ver aqui. Tá? Uma coisa importante que a gente precisa ver é ponteiros. Aqui, quem fez LP, linguagem de programação, acho que viu ponteiros, mas só a parte conceitual, só a teoria. Tem alguma coisa sobre ponteiros, que é um tipo de dado, um dos tipos de dados. Né? Então, vamos estar vendo aqui o que vem a ser funções. Então, bom, uma função ela corresponde a uma unidade autônoma de código de um programa. Vou até abrir um outro programa aqui, agora para facilitar. Deixa eu salvar aqui. Bom, então, como que a gente trabalha com funções? Tá? Da mesma forma, vamos fazer um programa tradicional. Tá? Se vocês não estiverem vendo a tela aí, vocês falam. Então, aqui a gente sempre falou, ó, na função principal, lembra? Int main é a função principal, 0, e eu faço qualquer coisa aqui dentro do código, os algoritmos. Então, por exemplo, a impressão aqui dentro. Funções. Estava testando aqui um bloqueio aqui, mas não consegui fazer funcionar aqui. Então, vou deixar para depois. É sobre a biblioteca loqueio.h. Então, para a gente compilar, é o GCC, né, GNU C Compiler, nome do arquivo. Eu estou na pasta certa, meu computador está saída, menu do output, e o nome da saída. Sim. Beleza. Para executar, executável. Bom, vamos ver sobre funções. Tá? Se vocês prestarem atenção, deixa eu pegar uma caneta aqui. O que acontece aqui é o seguinte. Deixa eu fazer uma captura aqui. O que acontece aqui? Nós temos isso aqui que é uma função. Então, a gente tem a função principal, que chama função main. Vocês lembram, né? Então, se eu olhar aqui no PDF, a gente vê, ó, uma função corresponde a uma unidade autônoma. Então, é uma pequena parte de programa que
funciona sozinha. Não necessariamente sozinha, né? Mas tem um comportamento autônomo. Aí como que funciona? Eu tenho o tipo de retorno, ou seja, como que eu chamo ou declaro, tá? Como que eu declaro uma função? Eu tenho o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros. E os comandos. Então, se eu fizer uma analogia com isso aqui, eu vou ter aqui, então, o int é o tipo. Deixa eu mudar aqui. O int é o tipo, porque pode ser int, float, char. Ué, professor, pode fazer, então, char aqui no começo da função principal? Pode. Lembra que, não sei se vocês lembram, mas geralmente a gente utiliza void. E void é uma especificação de tipo sem retorno. Então aqui eu tenho o nome, tá? Que se eu olhar o PDF aqui, corresponde ao nome da função. Qual que é o nome da função? Main. Tem a função main. E aqui são os comandos, que vão estar aqui dentro. Então aqui eu tenho o nome. Não está muito legal aí para ver, mas deixa eu mudar a cor. Eu tenho o nome, acho que ficou melhor. Aqui eu tenho o tipo. Então eu respeito aquela assinatura, né? E aqui tem meus comandos. Bom, então o que a gente vai aprender hoje de função, a gente já sabe em tese. A gente utiliza no dia a dia. Então, eu tenho essa regra, eu tenho um tipo. Então quer dizer que eu posso usar aqui char? Pode. Acontece que existe uma coisa que está atrelada, é o retorno. Meu retorno tem que ser do tipo da função. E essa função, a função main quer dizer principal, é a função que faz com que o compilador identifique onde o código começa. Então, se eu não tiver isso aqui, ele não vai funcionar. Então, a função principal, no C, no Java, a gente tem também, que chama main. Então, se eu tiver isso aqui, o que acontece diferente? Que o meu retorno tem que ser de um tipo de caractere. Então, se compilar, vai dar certo. Compilou, beleza, executou. Tá. Acontece que geralmente a gente utiliza esse aqui, o void. Não sei se faziam isso. E o void não precisa de retorno. Então, se eu compilar, a gente vê que não vai compilar. Void deu um erro aqui, ó. Um warning, né? Compilou até, mas não avisa. Retorno com um valor. Não é uma função void. É uma função que retorna void, quer dizer que não precisa de retorno. Então, se eu tirar isso aqui, vou limpar aqui. Compilar novamente, não vai ter nenhum aviso. Ok. Eu vou executar. Beleza. Bom, isso é uma função. Então, a gente sabe como que funciona aqui o corpo de uma função. Nós declaramos aqui tipo. Tá? E para que serve função? Tá? A gente vai ver alguns aspectos de função, como a assinatura. O que é assinatura de função? O que de fato vem a ser a modularização? Tá? Como que a gente vai passar os parâmetros? Então, a forma de passar os parâmetros, nós temos aqui por valor e por referência. Onde que são os parâmetros? Os parâmetros estão aqui. Então, geralmente, nós não passamos nada, porque não queremos manipular nenhum valor que vem aqui. Tá, então, vamos voltar aqui à estrutura normal e ver um pouco sobre funções. Tá? Então, vamos começar a fazer uma função. Tá? Existem duas formas de fazer função, dois lugares de fazer função aqui, antes da função principal. Tá? Então, eu posso fazer antes aqui, por exemplo, na linha 3, eu posso fazer depois, por exemplo, aqui na linha 13. Só que se eu fizer, tem uma distinção, tá? Fazendo ela aqui. Então, pense assim, o compilador vai ler, vai lendo linha a linha, até chegar na função principal. E quando ele chega aqui, ele termina. Retorna 0, acabou a função principal, acabou o programa. Então, o que tiver aqui embaixo, tecnicamente, ele não leria.
Então, ela tem uma outra regra para a gente colocar aqui, caso ela te descreva aqui embaixo. Tá? Então, vamos fazer dessa forma. Aqui primeiro. Tá? Então, como que é uma função? A gente já viu lá, só colocar o tipo, o nome, os parâmetros, os comandos e o retorno. Vamos conhecer aqui uma função tipo void. Ou seja, o tipo void não tem retorno. Que nome que eu quero dar? Vou colocar qualquer nome, imprime. Qual parâmetro? Bom, não vou passar nada de parâmetro, por enquanto, vou fazer igual a main ali. Os comandos, como não tem tipo, o void não tem retorno aqui. Então eu vou fazer o seguinte, imprimir alguma coisa, já que o nome da função é imprime. Mensagem vindo da função. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Caso vocês não estiverem entendendo, vocês podem perguntar. Tá? Bom, o que vai acontecer agora? Eu executei, não aconteceu nada. Mas você não deu printf? Dei. Mas acontece que o meu printf está dentro de uma função imprime. E o compilador ele executa a partir da principal aqui, a main. Então ele veio aqui na main, não tem nada para ele fazer aqui e retornou zero. Então se eu quiser utilizar essa função, eu tenho que chamar ela. Como que eu chamo ou faço a call de uma função? Eu chamo pelo nome, imprime. Como é uma função, eu coloco os parênteses. Então se eu compilar agora e executar, ele vai imprimir uma mensagem vindo da função. Deixa eu colocar aqui. Mensagem vindo da função. Ou seja, eu chamei a função aqui, ó. Eu criei a função, poderia ter qualquer outra coisa. Poderia ser o que? Imprime menu. Vamos supor, geralmente a gente tem um programinha lá que fazem isso. Vai. Provavelmente fizeram isso, usavam uma estrutura do switch case, colocava no while, né, e estava repetindo. Agora imagine que isso facilitaria um pouco. Deixa eu compilar aqui. Imprime. Não compilou aqui. Imprimir menu. Isso não existe. Imprimir menu agora. Aí, aqui no meu código, na main, aqui na principal, ele imprimiu o menu. Aí o que tiver aqui, aí imagine que aqui no imprimir menu você pode pegar, ler um código, vamos supor que seja um int aqui, né? Agora, int, retorna lá o que foi lido ali. Você faz um scanf aqui para ler a opção. Então, a gente pode trabalhar com funções, tá? Bom, só imprimir é interessante? Não. A gente faz manipulação, a gente faz coisas mais interessantes, tá? Só vou deixar aqui a função do imprime, void, porque eu quero colocar ela aqui embaixo agora, para a gente ver que ela não vai funcionar. Quer dizer,
Este compilador, não sei, né? Às vezes vai funcionar. Aí ele fala que não, deu para funcionar aqui, né? Deu um warning, e uma nota. Então, capaz de funcionar. Beleza. Tá. O que acontece aqui? Por que ele está reclamando? Existe, ó, aqui, uma nota, uma informação. Existe uma declaração implícita previamente. Tá? Ou seja, não foi declarado. Previamente quer dizer que aqui antes deveria ter sido feito. Tá? Então, aqui, o conflito de tipos imprime menu, o tipo void imprime menu. Tá? O que acontece? Que quando eu faço depois, nesse caso, esse compilador, eles até entende e tenta imprimir isso aqui e executar. Mas quando você faz embaixo da função principal, você geralmente tem que falar, né, no caso aqui, declarar função, como se você estivesse declarando uma variável. E a gente chama de assinatura, tá? É como se fosse aqui, ó, o código aqui, só colocando ali para ficar mais, dar um clear aqui. E agora não reclamou, entendeu? Então, a diferença é que quando eu tenho a função embaixo da função main, da principal, eu tenho que passar o que a gente chama de assinatura, tá? Assinatura de função. Tá? Basicamente, eu estou falando que eu vou utilizar essa função. Então, quando o programa vier fazer a compilação, ele vai executar o código, vai chegar aqui, vai falar, tem uma função imprime menu. Em algum momento vai ser chamada. Quando ela chamar, ele já tem a assinatura e vai buscar após o código, e quando ele terminar de ler, ele volta e faz continuando, e vai continuando. Então, se eu executar aqui, eu vou ter compilou. Primeiro, o que deu aqui? Primeiro, pode. Ah, tá falando alguma coisa aqui. Esperado um ponto e vírgula. Como não tinha parâmetros, né, eu só passei a assinatura da função. Quer dizer que eu avisei previamente, como se eu estivesse declarando uma variável, né, tipo float, médio. Tá, então, eu estou falando um void imprime menu. Beleza? Então, vamos ver algumas coisas um pouco mais interessantes com funções. Tá? Bom, o que eu posso fazer com funções? Tudo. Tá? Imagine que vocês não têm aqui SQRT. Você conhece essa função? Olha, tem aqui. Essa função poll, você vai ficar de trabalho, então, para vocês fazerem. A verdade é o seguinte, essa é a função printf. Printf vocês conhecem, né? Então, vocês vendo aqui, ó, printf é uma função, tá vendo aqui? Ela é do tipo int, mostra aqui. Tem o nome e tem os parâmetros, que seja um vetor aqui de caracteres. Ou seja, eu vou passar uma mensagem. Então, o que acontece? Eu tenho várias funções na própria linguagem. Então, se eu conseguisse visualizar este arquivo aqui, stdio.h, aqui, ó, definições dos tipos e protótipos das funções e operações padrões de entrada e operações de saída. Então, o que quer dizer stdio? Standard Input, Standard Output. STD, Standard e entrada e saída. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter
as assinaturas, né, das funções aqui, as marcos, as constantes. E o que é utilizado, eu não sei, eu só cliquei ali em cima, tá, gente, quando apertando um Ctrl aqui, para vir na minha biblioteca. Tá, aqui eu tenho uma função, vscanf, tem várias opções. Vamos ver uma printf, olha o tanto de ocorrência. O tipo de declaração do printf. Enfim, a gente tem funções, elas podem estar, elas permitem que a gente modularize. Então imagine o seguinte, tudo que está nesse arquivo aqui vem de comunicação padrão de entrada e saída. Tá? Beleza, então o computador vai entender. Só que quando você começa a programar, quando você abre o seu arquivo, o que você faz? Você só faz isso aqui, include stdio.h, ou stdlib, ou qualquer outra biblioteca, tá? Ou arquivo, .c ou .h. Isso quer dizer que a gente permite que eu não precise reescrever funções do zero, porque eu já vou ter uma biblioteca, uma coleção aí que permite que eu utilize. Então essa é a principal finalidade da função, deixar isso em módulos. Então, eu tenho o stdih, eu tenho stdio, né, .h, tenho o stdlib, olha quantos que eu tenho aqui, string.h, que geralmente a gente vai utilizar, string.h, stdio, stdlib, isso aqui, por exemplo, ok.h. Tá? Então, funções dos tipos de localização, quer dizer, de região, país, função de internacionalização, para verificar os caracteres. Então, se eu quiser, por exemplo, usar aqui no meus printf o C cedilha, alguma acentuação, tá? Posso fazer uso das funções desse arquivo aqui, dessa biblioteca, né? Por exemplo, okay. Vamos lá, voltando aqui. Então, quando aqui eu tenho várias opções de arquivos à minha disposição. Então, de alocação de memória. Tá? Então, se eu quero trabalhar com alocação de memória, então alguém já fez isso, já criou umas funções, as funções matemáticas. Por exemplo, eu posso trabalhar aí com pi, com square, né? SQRT, raiz quadrada. Não tem por padrão aqui, né? Mas vocês têm nessa biblioteca math.h. Então, por exemplo, na linguagem C não tem potência. Na linguagem C++ já tem, a gente tem uma função que chama poll, que eu passo dois parâmetros, que é, por exemplo, o base e o expoente, e ela vai me retornar um valor, tá? Ou seja, o valor da potência. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Criar uma função, tá? Que tem mais utilidade. Bom, vamos fazer uma função aqui, vou chamar int mesmo, e somar, e vou passar valores inteiros. Vamos fazer de um float mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei um tipo, defini um tipo que eu quero, né? Tipo de retorno. Falei o nome da função, somar, e os parâmetros. Tá? Observe que aqui pode ter nenhum, como a gente estava fazendo lá no imprime, eu posso ter vários parâmetros, eu só vou separando por vírgula. Posso ter um, posso ter outro, posso ter outros de outro tipo também. Tá? Eu só tenho que passar o tipo e o nome.
Bom, e agora aqui vai o código. O que isso eu vou fazer? Eu vou somar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar x mais y, tá? Que são os meus parâmetros. O que é o parâmetro? Quer dizer que eu vou receber essa informação quando eu chamar a função. E eu vou retornar já o x mais y. Um float, então eu vou retornar um... São floats, ambos são floats. Beleza. Então vamos ver aqui. Vou colocar aqui o valor. Ah. 2. Eu vou somar esses valores. Tá? Então eu já declarei duas variáveis, não coloquei scanf aqui, só para a gente adiantar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha função, somar. Tá? Então, só colocar o return aqui, tá? Do final aqui da função main. E vou fazer aqui somar. Ó, vou colocar aqui para autocompletar. Quando eu falo somar, ó, ele fala que a minha função é do tipo float, tem dois parâmetros. Tá? Então, se eu der um enter aqui, ele vai tentar completar para mim. Então, tem que passar dois valores, dois argumentos. Float para a variável x e um float para a variável y. Então, eu já alimentei meu sistema aqui com A e com B. Eu vou passar a letra A e a letra B. Tá? O que acontece? Ele retorna um valor. Tá? Assim como quando o computador chama a função main, ela retorna 0, quer dizer que ocorreu tudo com sucesso. Como aqui tem um return, ele vai devolver para alguém que devolveu para a instância de execução. Então, ok, finalizou. E aqui está devolvendo para o código, ou seja, a função principal chamou a função somar. Então, ela precisa saber o que faz com esse resultado. Então, como é um float, eu vou colocar aqui um float também. Vamos por resultado. E fazer o seguinte. E vou receber o resultado aqui. O resultado recebe o quê? O retorno da função somar. Nossa, interessante. Bom, e agora eu posso imprimir o resultado. Ok, eu imprimi o resultado aqui, tá? Mas eu vou fazer uma função para imprimir o resultado. Ela facilita, a gente vai sempre usar ela. Vamos colocar aqui um void imprimir resultado. Só que, observe que a gente tem um valor aqui, que é um float, que é a entrada. Então, eu vou ter aqui um float. Aqui, result. E vou fazer o seguinte, só dar um printf. Não vou retornar, só preciso imprimir mesmo. O valor deu. Como é um float, vou passar aqui duas casas decimais e vou chamar o result. Tá? Por que é o result? Porque é o que está vindo na minha função como parâmetro. Então, eu peguei o result e imprimi. Então, vamos ver se dá certo. O que eu faço aqui? Imprime resultado. Vamos ver se deu certo. Opa. Para alguns argumentos da função imprimir resultado. Ah, tá. Observe aqui, ó. Eu falo que eu tenho que imprimir. Eu recebi um parâmetro, tá vendo? A minha função, embora não tenha retorno, na entrada ela tem que receber um parâmetro. Então, igual eu fiz aqui somar, eu passei o A e o B. Aqui está falando que eu tenho que passar alguma coisa. Muito poucos argumentos. Então, tem que passar uma informação. Vou passar aqui o resultado que eu acabei de armazenar. Beleza, agora vai compilar. Pronto. Beleza. Então, se eu executar, o valor deu 11,50. Ah, professor, mas queria fazer uma função diminuir ali.
Vamos fazer, diminuir. Somar, subtrair. A diferença é que eu retorno um menos. Vou fazer aqui um outro resultado aqui. Daí de imprimir, posso instanciar novamente. Usar a variável de novo. Então, vou aqui só usar subtrair. Subtrair. Vou imprimir de novo. Então, quase posso fazer uma calculadora? Pode fazer uma função para somar, uma função para subtrair, uma função para multiplicar, para calcular a raiz quadrada, potência, e a gente vai utilizando no código, conforme você vai encontrando a necessidade. Ô, professor, Oi? teria como eu fazer uma função, por exemplo, você fez o exemplo da calculadora, fazer uma função para ela ter todas as funções? Tem. Ó, você não está vendo que eu estou chamando as outras aqui dentro? Sim. Tá? Então, eu posso chamar uma função dentro de outra função. Por exemplo, dentro do subtrair aqui, vamos supor que eu precisasse somar. Poderia fazer isso. Então, você pode fazer uma função calculadora. Assim, talvez não fique uma boa prática, né? Interessante. Mas você pode fazer uma função calculadora. E dentro dela você vai chamando as outras funções de somar, subtrair. Vamos supor, você faz as funções independentes, né? Depois você vai criar uma função maior lá, void calculadora. Vamos supor. Aí para a calculadora, vamos passar aqui dois valores. Float a xy também. Y. Você pode fazer ali tipo, um switch case, escolha a opção. Se for case 1, somar. Aí você vai chamar o somar. O x e o y. Tá, e vou, como tá um void aqui, até não está retornando nada. Tá? Mas vou fazer um artifício aqui, ó, que eu vou imprimir isso aqui. Tem um imprime resultado. Tá? Inclusive, ó, imprime resultado. O que eu tenho que passar? Parâmetro aqui não é um float? Um valor float? Tá vendo aqui? Então eu vou ter que passar um valor float. Aqui eu peguei o resultado, ó. O que retornava de subtrair, o que retornava de somar. Ele retorna um float, ó. Return, como a entrada é float, retorna float. Beleza. Então quer dizer que eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar já isso aqui mesmo, a própria soma, e imprimir. Então, vamos supor que eu faço aqui, escolha uma opção, vou deixar aqui para vocês. Você pode até fazer uma opção do menu. Opção menu. E ela mostra aqui, a pessoa escolhe. Aí, vamos supor, case 1, imprime o resultado de somar. Case 2, imprime o resultado de subtrair. Outra coisa assim. Aí eu só poderia chamar aqui a própria calculadora, né? Isso vai funcionar. A calculadora, o que a calculadora tem? Ela tem dois parâmetros, ó, x e y. Ela recebe duas entradas, então eu vou passar esses dois valores, A e B. Então, esse resultado aqui nem estou usando. Vamos ver se ela vai imprimir os valores aqui. Vou só colocar dois valores diferentes. Vamos... sei lá. O valor deu 3,5, o valor deu menos 0,90. Somou e diminuiu. Então, a função ela permite com que o meu código fique mais organizado, permite com que eu consiga
fazer coisas assim menor, mais fácil de dar manutenção, uma legibilidade melhor do código. Não fica aquele código, vamos supor, que nem esse aqui, nossos exercícios gigantescos. Não, poderia fazer que função exercício 1, tá? Uma ideia. Aí função exercício 2, e executo. E lá na main eu só chamo exercício 2. Fosse o caso aqui, né? Por exemplo, ficaria aqui, ó, void exercício 1 e eu quero testar. No caso aqui não vou passar nenhum argumento, mas nada aqui. E aqui na minha... Você faz um outro exercício que faz... Deixa eu colocar aqui. Vamos supor que isso aqui você pega todo o código do exercício 1 e coloca dentro dessa aqui, ó, void exercício 1. E pega todo o código do exercício 2 e coloca dentro da função exercício 2. E na main você não tem nada. E quando você quiser testar o exercício 1, faz isso, chama a função exercício 1. E não vai atrapalhar. Só vai assim, só não vai compilar se tiver alguma coisa errada, né? Tem que estar tudo certinho. Mas todos os exercícios estando certo, quando você quiser rodar algum, você coloca, sei lá, o exercício 2. Ele vai rodar o que está aqui dentro. Ô, professor, Oi. fazendo dessa forma aí, ele aparece o erro? Mesma coisa. Ah, tá. Ele vai compilar a linha aqui, normal. Ele só não vai executar, porque você não chamou a função para executar. Mas na hora de compilar, ele vai procurar todos os erros. Então aqui, ó, eu tenho um monte de coisa escrita aqui, mas não vai fazer nada, ó. Porque na minha main não tem nada. Não mostrou nada. Aqui na main, que é a função principal da linguagem, ele olhou, não tem nada. Embora eu declarei um monte de coisa aqui, ó, para trás. Então eu fiz aqui, ó, eu fiz uma função para calcular. Poderia aqui colocar outras funções, ó, subtrair. Fiz uma função para imprimir o resultado. Eu fiz um exemplo aqui do exercício. Vamos colocar aqui do exercício 1. Exercício 1. É esse aqui, um vetor de alguma coisa. For. Será que é isso? Vai estar incompleto aqui. Não sei. Enfim, deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos colocar aqui o exercício 1, era isso. Beleza. Inteiro, um vetor, quantidade. Beleza. Esse é o do for. Esse é o do outro for. Tá faltando de fechar aqui, tá? Esse que tá dando um errinho. Aí, beleza. Então aqui é bom a gente já pensar nas práticas de indentar lá, para ficar legível o código. Então, aí eu tenho exercício 1, exercício 2, e se eu for chamar aqui, ó, é só vir, por exemplo, exercício 1. Minha função, eu passo ali o parênteses. Se for executar, ó, digite quantidade de eleitores da cidade, que foi a primeira coisa que a gente viu lá no exercício 1. É o que estava aqui dentro desse código, desse bloco. Então, esse é o poder da função. E eu posso, além disso, não preciso deixar tudo no mesmo arquivo, posso deixar em arquivo separado, conforme estão esse aqui, ó, stdio.h, e eu fazer o include do meu próprio arquivo. Imagine que você vai fazer um programinha com várias opções, e vários códigos, vários arquivos, e você tem um menu em todos. Aí vamos supor, só, include menu, include validação, include o validador do CPF, alguma coisa assim. Então, aqui a gente vai dar editor da cidade 2, cidade 2 mais 3, cidade 3, 5. Eita. E já executou. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um módulo, modularizei. Nada mais que eu peguei uma função, ou seja, uma unidade autônoma de código. Não sei se ficou claro.
Então, aqui, ó, tem a função, poderia ter a função do exercício 2. Vocês viram que eu fiz aqui a função de imprimir o resultado, tá? A gente só tem que atentar nesses parâmetros que a gente passa, ó. Eu passei um parâmetro, então quando eu for chamar o resultado, eu tenho que passar alguma coisa aqui. Só que é só uma. Só que como o retorno dessa função aqui, que eu fiz somar ou subtrair, só retorna uma coisa, retorna um float, porque ela é do tipo float, então encaixa certinho com essa realidade aqui. O resultado espera receber um float. Sempre que eu chamar imprimir resultado, eu tenho que passar um float também. Tá? Então, vamos continuando aqui. Professor, Oi? vamos supor que numa lista de exercício tenha lá, sei lá, 2 exercícios. Teria como eu colocar lá na função principal para ele rodar, compilar primeiro o exercício 1, depois que ele lançar o resultado, ele compilar o exercício 2 em seguida? Compilar não, ele vai compilar tudo junto, né? Porque, assim, nesse tipo de linguagem, compilada, ela compila o arquivo todo. Aí, só que para executar, você pode executar por partes. Imagine que você coloque essa biblioteca aqui. Include stdlib. Aqui eu vou trabalhar com funções do sistema operacional. Aí eu venho aqui na função principal, e vamos supor que tem exercício 1, exercício 2, exercício 3, sei lá. E vou fazer um while aqui. E vou colocar aqui no final o system pause. Aí o cara dá um enter, vamos supor que você muda a condição aqui. Mais. Então, enquanto o meu i não for... Se a gente tiver 10 exercícios, enquanto o meu i for menor que 10, um exemplo, né? Enquanto o i for menor que 10, eu vou chamar o exercício. Tá? Aí, agora, aqui tem um detalhe. Você poderia fazer um vetor de caracteres para colocar o nome e chamar exercício, porque não faz sentido você verificar, tipo, se for 1, chama exercício 1, se for 2, chama exercício 2. É só colocar aqui, ó, o nome da função, por exemplo, dentro de um vetor, e tentar fazer a leitura do nome. Aí na posição 0. Aí o vetor na posição 0, você pega o que está escrito e joga, digita aqui. É mais difícil. Mas seria nesse sentido. Eu quero dizer assim, sempre que terminar uma função, sei lá, a função que está num i, ele pausa. Aí, quando o cara aperta alguma tecla, ele continua, entendeu? Mas ele já compilou tudo de uma vez. Só que só vai mostrar exercício por exercício. Entendi. Pode dar um pouquinho de trabalho aí, mas só na hora É de só usar chamar. um laço de repetição, então. E colocar um pause, né? Cada vez que termina um exercício, ele fica esperando você digitar alguma coisa. Aí quando você apertar qualquer tecla, né? Aí quando você aperta uma tecla, ele volta. Mas no caso ele vai a função pause só vai funcionar depois que ele já pediu todos os dados, né? E gerou o Você resultado. coloca assim, você chamou o exercício 1, por exemplo, depois que executou, aí você coloca o system pause. Quando você fizesse isso aqui, ó, aí você, para você não fazer tipo assim, exercício 2, exercício 3, você vai tentando fazer dinâmico lá mas pode fazer assim também. Aí mostrou o exercício 1, para na tela. Aí você aperta alguma coisa, ele vai para o exercício 2 e para na tela. Depois que terminou tudo que está dentro do... Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Agora, seria o exercício 2. Não vou nem dar o pause. Vou tentar
sei lá, aqui. Aula 2. Eu fiz aqui. Aula 2.c, não encontrou o arquivo. Ah, tá. Function. C. Deu um erro ali do System Pause. Vamos ver. Aí vai falar da cidade, lá dos 10 elementos. Aí, tá vendo? Pressione qualquer tecla que está no pause para continuar. Aí, ó, agora seria o exercício 2. Aí eu executo o que está lá no código. Aí você poderia dar um outro pause. Aí ele executaria exercício por exercício, ou etapa por etapa. Se eu fosse fazer um sistema em tela aqui do DOS, do prompt, pode fazer assim. Escolher uma opção, aí deu um pause. Na hora que ele der um enter, ele troca, vai para a tela, para outra tela. Só que daí você faria no if, né? Se a opção escolhida foi tal, vai para outro lugar. Entendi. Mas é isso, dá para fazer dessa forma, que é até mais simples que usando o while. Né? Mas funciona assim. Bom, então a gente viu aqui o poder da função. Tá? Então vamos falar aqui o que é assinatura. Lembra que eu coloquei aqui as funções tudo em cima antes da função main? Imagina que eu vou colocar aqui agora essa função aqui, calculadora, aqui embaixo. Então, quando eu coloco ela aqui embaixo, vocês vão ver que eu vou ter um erro de declaração aqui. Implicit declaration of function system. O que ele está reclamando aqui? Que eu tenho uma função. No caso, esse compilador, essa versão, ele meio que contorna isso, né? Mas dá um aviso. Porque está errado. Então, eu teria que passar isso aqui como uma chamada, ou seja, uma assinatura. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando quando a função está embaixo da função principal, tá? Quando eu descrevo a função aqui embaixo. Estou falando o seguinte, que quando eu chegar na main aqui, ele vai ler, ou seja, eu declarei essa função, ele vai executando. E quando chegar aqui e chamar a calculadora, ele já sabe onde tem que ir, aqui no final. Inclusive, assim, poderia estar em outro arquivo. Como se fosse lá um... Então, imagine que a gente tem uma opção aqui, ó. No.h. Uma coisa assim. Tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, isso aqui é o que a gente chama de assinatura de função. Tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, só não vai dar tempo de fazer tudo, né? Mas vou mostrar, já até preparei aqui um exercício que já fiz há um tempo. Aí, quando eu coloco embaixo, eu passo a assinatura. Tá? O que é essa assinatura? Ó, é um modo de identificar um método de forma única. Parece que é meio confuso. Como assim? Acontece que eu posso ter funções com o mesmo nome. Eu posso ter uma outra função, inclusive do mesmo tipo, calculadora. Aí ele não vai se perder. Eu só não posso ter uma main, né? Porque main é main. É uma palavra reservada. Então aí não rola. Se eu tentar compilar aqui, já deu erro. Tá? Mas eu posso ter uma calculadora. O que vai fazer elas divergir, ou seja, diferir uma da outra, né? Uma distinção, é o que a gente chama de parâmetros. Para elas não serem exatamente iguais, vamos supor que eu vou fazer aqui só com um parâmetro. E aqui está com 2. Agora vai compilar.
conflito, não sei que isso no C não está dando, não funcionou muito bem, não. Aqui, por exemplo, a gente tinha outras linguagens, como C Sharp, Java, a gente chama de sobrecarga de métodos, né? O que acontece? Eu consigo criar uma função com o mesmo nome, só que se eu tiver os meus parâmetros diferentes, ele já entende que é uma outra função. Provavelmente aqui no C isso não vai acontecer. Ele vai reclamar aqui. Declaração incompatível com calculadora. Porque tem uma outra declaração na linha 45. Tá? Nesse caso, em C talvez não dê para fazer. Tá? Outras linguagens é possível fazer. Eu não tinha testado, mas a assinatura de função ela identifica, tá, de forma única o método. O que é um método? O método é o que a gente chama de função. Tá? Nas linguagens orientadas a objetos, a gente não chama função, a gente chama isso aqui de método. Tá? Então eu criei um método, tá? Mas na prática é a mesma coisa. A gente pensa da seguinte forma: se eu consigo colocar ali um verbo transitivo para identificar o que acontece, é um método ou uma função, ou seja, gera uma ação, imprimir, abrir tela, fechar, subtrair, somar, calcular. Então, não importa o nome, na verdade, assim, não é que não importa, né, mas tem uma equivalência, que é função e método. Tá? Então, aqui na linguagem C a gente chama de funções, mas como vocês vão migrar todo mundo aí para Java, Python, outras linguagens, JavaScript, a gente chama isso aqui de método. Tá? Bom, é que eu vou fazer uma decomposição de como que é as funções na linguagem. Então, o que é modularização? É criar várias funções. Ó. Por exemplo, eu tenho uma função main, dentro da função main, vamos supor que eu tenho ali um sistema, um algoritmo, para entrar com informação, editar uma informação, ordenar, imprimir. Então, cada bloquinho desse aqui é um módulo, a gente pode dizer. E ele é representado por uma função, ó, ler, modificar, salvar, deletar, atualizar. Na prática, os programas, eles são construídos dessa forma, programas maiores. Então, o que a gente faz aqui? Em algoritmo, a gente não está construindo programas ainda. Nós estamos entendendo a parte lógica, algoritmo e lógica. É um pouco do raciocínio. Então, conhecendo um pouco da sintaxe da linguagem, o que é uma função, o que é um método, o que é um parâmetro, tá? Que é o que a gente está passando aqui. Isso são as nuances que, geralmente, que até acredito que esteja faltando bastante, são muito exercício prático, né? A gente precisa desenvolver a habilidade de pensar, tá? Para depois vocês irem para uma linguagem talvez de mais alto nível, construir programas, aplicativos, alguma coisa, mas tudo com base nisso, tá? Então, qualquer linguagem que você for lá, para um Dart, da vida, um Java, um Kotlin, vai ser parecido, né? Não vai ter muita distinção. Aí, quando você muda para os frameworks, talvez tenha bastante novidade. A parte web também eu não posso representar muito, mas no back-end eu posso ajudar, caso precisem. Tá? Mas é assim, pessoal. Ó, a gente pretende uma ideia aqui. Vou dar um exemplo. Uma aplicação prática. Hoje, a gente tem uma biblioteca, um framework, lá, por exemplo, chama Spring, no Java. Eu passaria aqui uma anotação falando que isso aqui é um request, map, passaria um URL. Quando alguém chama essa URL, o URL é o endereço lá do navegador, tá? E aí naquele endereço que eu mapeei, um request mapping, aqui só um exemplo. Vou colocar aqui, somar, barra. Alguém colocou o endereço do meu site lá, não sei o que, tal, barra somar. Ele vai chamaria essa função aqui, tá? Um exemplo. Então, assim, o conceito que a gente aprende não vai desperdiçar. A gente está aprendendo bases, construindo bases. Aí, as tecnologias vão oferecer recursos para facilitar, para ser mais produtivo, etc. Tá? Mas, assim, não... porque geralmente os alunos ele têm uma visão
gente fala, eu nunca vi isso na faculdade, tipo, a gente aprendeu coisinha besta. São poucas coisas, acredito, tá? Vocês vão ter sorte, porque ano que vem a grade muda, então vai vir muita coisa aí, vai vir orientação a objeto, vai vir web, mobile, então vai ser interessante, então vocês fiquem atentos também, tá? Mas isso aqui é o arroz com feijão, beleza? Tá, então vamos lá. A função, ela serve para isso, ó. Então eu tenho a função principal. Imagine que se fosse um programa grande aqui, num arquivo só, como ficaria? Sei lá, 5.000 linhas? 3.000 linhas? Para você dar manutenção nisso, é quase impossível. Então, aqui eu posso ter várias funções, ou seja, módulos, digamos assim, para facilitar tanto a legibilidade quanto a manutenção e principalmente correção. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu até coloquei aqui já um trabalho. Essa aqui foi uma atividade que eu fiz, foi em grupo, de estrutura de dados. Observe que a gente colocou aqui, ó, include trabalho.h. Tá? O que eu tenho aqui nesse trabalho.h? Nada mais que a assinatura das funções. Tá? Era uma calculadora, inclusive, tá? Ela tinha soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Tá? Acontece que ela tinha que ser para números gigantescos. Então, sei lá, números com 100 caracteres, 500 caracteres. Né? Na verdade, que a gente limitou até 100. Mas a gente queria uma estrutura, no caso vocês vão ver a estrutura de dados, que chama lista, e eu apontava um número para o próximo número. Então, observe aqui, converter em um nó, inicializar um número, inserir um no início, remover o zero à esquerda, inverter a lista, imprimir uma lista. Então, tudo aqui ficou assinatura de função. Mas cadê a função? Tá? Onde que está isso? Então, está aqui no meu arquivo maior, no arquivo C, lá no final, depois da main. Então, esse é um exemplo que eu consegui trazer, um exemplo prático de como a gente utiliza isso aqui. Nada mais que criar um arquivo aqui, .h, tá? E fiz as estruturas, inclusive vocês aprenderam na aula passada, struct, né? Os registros, ó. Então, é uma coisa simples, tem uma lista, né? Uma informação, e um detalhe que a gente vai ver aqui que tem um ponteiro. Ô, professor, Oi. o ponto H então seria para criar uma biblioteca? Basicamente, tá? Tem uma definição melhor, que a gente chama de arquivo de cabeçalho. Tá? Não sei se é necessariamente uma biblioteca, mas a gente pode chamar. Uma biblioteca teria vários, né? Geralmente ela contempla vários. Então, um módulo na linguagem C ele pode ser utilizado em arquivos de cabeçalho de implementação. Os arquivos de cabeçalho seria isso que a gente chamou de biblioteca, então arquivos que são usados para colocar a assinatura de funções, as constantes, os tipos de dados criados pelo usuário, é aquele TAD, essa struct, é o que a gente viu lá. Posso criar um tipo lista, um tipo carro, um tipo ficha aluno. Eu criei um tipo lista, um tipo número. O número ele tem um sinal, então se você executasse aqui, você vê aqui. Se eu colocasse 2, ia aparecer mais 2. Ele verifica se é positivo ou não, tá? E coloca o sinal na frente. Então, eu tenho essa estrutura aqui, na modularização. Então, posso ter um arquivo de cabeçalho, que são os arquivos H, que é o que você falou ali, como se fosse as bibliotecas. E tem um arquivo de implementação, onde eu, de fato, escrevo as funções. Tá? Foi exatamente o exemplo que eu trouxe aqui. Ó. Você pode ver aqui, ó, tem todas as funções, inclusive tem um tipo número. Não é um tipo int, tipo void, ó, tipo char. Tem um tipo número, que é um tipo de dado abstrato. Foi criado aqui, ó, número. Só que não tem nenhum detalhe. Como que inicializa? Aí é no arquivo de implementação, no arquivo .c. Então, se eu procurar aqui, inicializa,
como que eu tenho a inicialização de um número, eu só retorno o tipo e aloco na memória um espaço do tamanho do número. Tá? Inclusive, até tinha aqui, eu coloquei o sizeOf, que é uma função que retorna um tamanho. Se eu colocar sizeOf int, vai retornar 4 bytes, que é o tamanho de um inteiro. Se eu retornar um sizeOf char, vai retornar 1 byte, que é o tamanho de um char. Então, eu aloco um espaço do tamanho dessa minha variável. O que tem na minha variável número? Tem um char e um ponteiro para sinal. Então, provavelmente aqui seria 1 byte aqui e o tamanho dessa lista aqui. Também tem mais 1 byte, um ponteiro, 2 bytes, talvez. Então, assim, eu tenho um arquivo de cabeçalho e um arquivo de implementação. Então, se você vai fazer uma coisa assim um pouco mais fácil para corrigir, observe que, olha o tamanho desse arquivo aqui, que é uma calculadora. Se der problema aqui, onde que eu vou achar esse problema? Assim, obviamente eu vou saber procurar ali, mais fácil, mas se é um programa que está tudo acoplado, digamos, tem inclusive hoje uma arquitetura, a gente fala tipo monolítico, né? Uma arquitetura monolítico, sistema que ele é todo acoplado. Tá? Aí para isso tem uma arquitetura que chama de microserviços, que desacopla o sistema. Então poderia ter, o sistema não cai tudo de uma vez. Se ele cai um serviço, eu tenho outros. Ou seja, microserviços eu vou construindo pequenos serviços, tá? Para tirar essa ideia de estrutura monolítica. Então a gente pode até fazer uma analogia com esse código aqui. Se der pau aqui nesse código, para tudo. Então, assim, se der pau em uma função específica, eu posso isolar ela, porque eu tenho as assinaturas delas aqui, eu tenho elas trabalhando individualmente. Então, na minha calculadora, eu não fiz imagina, um switch case e sai somando ou subtraindo na base do if. Eu tenho a função específica. Vamos supor que o resto da divisão foi bem chato de fazer, para achar o resto da divisão. Então, se caso desse pau na hora de entregar, esse era um trabalho, eu tirava. Na verdade, tinha outra função aqui, que era de potência, né? Acho que ela não funcionou muito bem. Passava a mesma coisa aqui, um número de base e um número de expoente. Só que como os números são muito grandes, fica meio ruim de calcular. Enfim, esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês. Tá? Então, observem aqui. O que é modularizar? É trabalhar com função. Eu saí aqui desse conceito de escrever tudo no código da função principal, e tudo na main, e fazer por módulos, por parte. Um de calcula, um do exercício 1, um para imprimir, um para somar, um para mostrar o resultado. Então, vocês podem pegar essa mesma lista de exercícios e fazer um outro dessa forma. Exercício 1, 2, vocês já vão dando uma treinada. Tá? Deixa eu subir aqui. Ô, professor, Oi. por que o arquivo de cabeçalho ele é diferente para incluir? Você usa aspas e não abre maior e menor. Se eu não me engano, parece que foi isso que eu vi ali no seu arquivo. Ah, tá. Não, sim. Tem um detalhe. Quando é de terceiros, você usa aspas, né? Vai ser assim. É questão de diretório também, né? Tá? Então, outra coisa, como é que ele sabe o diretório que a pasta tá? Ele tem que estar no mesmo diretório, né? Ah, tem que estar no mesmo diretório. E é um arquivo, por exemplo, eu mesmo criei, eu coloco aspas, que é uma biblioteca de terceiro, digamos assim, externa, na verdade. Geralmente são de terceiros. Se colocar maior, menor, ele não lê? Não. Entendi. Não dá problema. Eu não sei, assim, se dependendo da versão do compilador, isso aqui na época foi feito no Dev C++, não funcionava. Mas tem essa regra, assim, tá? Do porquê que eu uso a aspa aqui. Porque geralmente é nível de um arquivo externo, tá? No nível de diretório. Aí, tem uma coisa que é importante, que eu queria falar aqui, não sei se vai dar tempo, que é sobre as passagens de parâmetros. Tá? A gente já viu aqui, né? Quando eu fiz aqui a calculadora, eu passei 2 parâmetros. Passei o float,
x e o float y. Isso aqui é passagem de parâmetro. Só que eu posso passar de duas formas, por referência e por valor. Tá? Então, a gente já sabe que é por valor. O que é passagem por valor? Quando eu chamo uma função, os parâmetros formais da função copiam os valores, são passados. Ou seja, quando eu... Vamos fazer aqui. Quando eu passo isso aqui, a calculadora, x, y, ele vai copiar os valores que eu... onde eu chamei ela. Cadê? Aqui na main. Agora até ficou só a assinatura, não estou mais usando ela. Mas vamos supor que eu tinha aqui o float A, igual a 2, B igual a 3. E aqui eu chamava a calculadora A e B. Vou até comentar isso aqui, para vocês verem isso aqui rapidinho. É o seguinte. Observem. Vou fazer aqui. É B, né? Vai dar certo mesmo. Beleza. Ó, eu vou executar. Ele deu 5 o valor. Beleza. E o outro deu menos 1. Perfeito. 2 mais 3, 5. 2 menos 3, menos 1. Beleza. Deixa eu só colocar no printf aqui da calculadora um espaço. Barra N. Tá. Então vamos lá. Vou fazer mais uma vez. Presta atenção. O que vai acontecer? O valor deu 5, o valor deu menos 1. Ele calculou ali a soma e a subtração. Então, ó, na minha função calculadora, eu tenho que imprimir resultado. E ele já pega ali a função somar. Então, eu chamo a função calculadora chama a função imprimir resultado chama a função somar. E poderia ir chamando outras funções. Acontece que, observem que o valor aqui deu... deu os valores aqui, 5 e menos 1. Eu vou fazer um printf aqui. Fazer um float C aqui. Vou fazer aqui um A mais B, para dar um exemplo. O que eu quero dizer? Eu vou mostrar o valor aqui para vocês da seguinte forma. Quando eu faço isso, eu vou imprimir ele aqui direto. Mais fácil. Observem que eu estou... Puxa, tem uma coisa aqui batendo embaixo. Vou imprimir aqui os valores novamente. Eu não tenho uma alteração de valor, embora a própria função aqui não altere mesmo, de fato. Mas se eu fizesse isso aqui, vamos supor que lá no somar, vamos tirar isso aqui, não vou usar, vou só lá no somar. Eu vou fazer o seguinte, dentro da função somar, eu vou pegar o valor x, vou fazer uma função de outra função, então vou chamar outra função, é mais fácil. Void incrementa. Eu vou passar um int x. Bom, o que é incrementar? Não é aquele mais lá? Eu vou só chamar um int também. Vou tornar. Meu x mais.
ou x igual a x mais 1. Bom, agora eu vou comentar aqui, para facilitar. Também vou apagar esse aqui. Vou deixar esse aqui. Vou colocar aqui um int c com o valor 3, certo? Vou chamar minha função agora incrementa, que ela recebe um valor x. Eu vou imprimir isso aqui, então imprime resultado. Só que eu imprimi resultado, deixa eu só ver aqui, acho que ele está recebendo um float, né? É um float, não vou passar não, vou fazer só um printf mesmo. Bom, a gente pode fazer isso aqui, tá, pessoal? Vou passar minha função aqui, ó. Ela retorna um inteiro, então eu coloco ela aqui e falo que eu vou receber um inteiro. Valor de x aumentado. Vou colocar um valor inicial de x. O x. E o valor incrementado. Então, vou compilar agora aqui. E vou executar. O valor de x, 3. Valor de x incrementado, 4. Certo? Vou colocar... Por que ficou um S aqui? Um barrinho aqui. Vou dar outra vez. O valor de x é 3. Valor de x incrementado, 4. Só que se eu imprimir novamente o valor de x, agora que eu incrementei, o que vai acontecer? X é 3. Então, aqui que está a distinção de passagem de valor por referência. Quando eu estou passando por valor, a minha função faz uma cópia. Então, quando eu estou passando por valor, quer dizer que na minha função incrementa, aqui ó, int incrementa, eu recebo esse valor, eu faço uma cópia dele, trabalho com ele e retorno. Mas eu não manipulo aqui. Então, na prática, ó, o meu x não mudou, porque ficou x era 3, valor de x incrementado 4. Mas se eu imprimir o x de novo, o x continua sendo 3. O que é diferente quando eu faço passagem por referência. Tá? Na passagem por referência, ó, ocorrem alterações. Ou seja, quando ocorrem alterações formais, ou seja, nos parâmetros, isso faz com que ela altere o valor diretamente da variável. Na prática, o que eu estou fazendo? Não estou passando um valor. Se eu passo um valor, eu passo uma cópia. Eu estou passando uma referência. O que é uma referência? É um endereço. Eu vou passar um endereço de uma memória, de uma posição de memória, de uma variável. Tá? Quer ver uma coisa? Vocês têm um exemplo aqui. Eu coloquei aqui no endereço. Aqui, ó. Endereço, um exemplo. O scanf. Quando a gente usa o scanf, você não usa essa anotação aqui, ó, esse operador comercial, que identifica que você vai gravar o que o cara digitou nessa posição de memória. Você declarou variável i e vai gravar no endereço de memória i o que o cara digitou, o scanf. Então, quando eu passo o valor por referência, eu estou fazendo exatamente isso. Tá? Então, não estou mais trabalhando com uma cópia do valor, estou trabalhando com o endereço daquele valor. Então, o que eu faço aqui? Simples. Vamos aqui no incrementa, né? Incrementa. Aqui eu estou passando por valor. Por referência, é só eu colocar um asterisco, quer dizer que é um ponteiro. Tá? Isso quer dizer que eu estou recebendo um endereço de uma posição de memória.
Tá? Aí eu vou manipular isso. Então, eu vou retornar manipulação desse valor. Ou seja, eu vou trabalhar nesse endereço. Então, é só colocar um ponteiro. Então, na prática, o que vai divergir aqui? Vai ser o seguinte, quando eu for chamar o incremento, eu não vou mais passar um X. Vou fazer igual eu faço com o scanf, vou passar o endereço de X. Então, agora, se eu compilar, o valor de X começou com 3, incrementou, virou 4. Aí imprimi de novo o valor de X, X agora é 4. Por quê? Porque eu não passei mais um valor. Ou seja, a minha função não copiou um valor, ela trabalhou naquele endereço. Então, isso que é um conceito de ponteiro. Eu passei um ponteiro, ou seja, um ponteiro é um endereço, aponta para uma referência, né? Uma referência. Então, para onde está a variável x? Aí, quando eu fui chamar, eu passo aqui, ó, o operador comercial. É a única diferença. Então, quando eu vou fazer passagem de parâmetros, eu posso passar tanto por valor quanto por referência. Se eu necessito alterar os meus dados de origem, eu faço por referência. Se não, passo normalmente. Beleza? Era isso, pessoal. Tranquilo? Por hoje é isso. Aí tem aqui ponteiros, né? Mas a gente já viu e depois eu vou explicar melhor. Tá? Mas por hoje eu vou ficar assim. Aí eu vou só dar um aviso aqui com relação à atividade 2. Ela é sobre struct. Eu vou estar liberando também mais tarde. Aí qualquer coisa vocês podem me perguntar. Aí quem fez as atividades e não está conseguindo postar no sistema, aguardem aí que eu vou abrir todas as atividades para vocês postando os exercícios. E vai contar tudo que fazem, tudo que fizerem vai valer um ponto. Assim, não necessariamente um ponto, mas tem valor, entendeu? Depende do tanto que foi feito, se rodou, etc. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa Até noite. mais. Até mais. Qualquer dúvida aí, você pode chamar lá no grupo, no WhatsApp, perguntar. Vamos correr. Eu vou ter que liberar uns vídeos essa semana. Professor, até quando vai com as aulas? Até dia 10. Então, Até essa dia semana 10. vocês vão fazer uma atividade, e provavelmente na outra semana vocês vão fazer a última atividade. Ah, tá. Essa semana vai fazer uma, na outra semana vai fazer a outra, a terceira. Beleza? Beleza. Aí Falou, vai gente. ser structs e ponteiros, né? Isso. Não, ponteiro ainda não, né? Não falei de ponteiro, mas a gente viu um pouco ali, mas eu não apresentei de fato formalmente. Mas vai ser struct e função. Vocês vão pelo menos exercícios para vocês treinarem. Eu não vou cobrar tanto, porque a gente não trabalhou tanto. Mas vou dar uns exemplos bem legais. Beleza? Beleza. Falou, gente. Até mais. Falou. Terceira que vem tem aula, né? Tem sim. Beleza, então. A Falou aí, terça boa que vem noite. vai durar mais um pouco. Ah, beleza, então. Tá, valeu. Falou. Falou.